Overdesign, para quem não conhece esse termo, ele é frequentemente usado para descrever quando alguma coisa tem um excesso de elementos visuais desnecessários, como por exemplo aqueles sites antigos absurdamente poluídos e com banners para todo o lado. Se falarmos dessa abordagem no design de personagens, é como se o artista quisesse colocar tudo o que ele pensou para o personagem, mesmo que esses elementos não sejam lá muito necessários. Essa é uma abordagem que recebe muitas críticas, pois pode parecer que o artista só jogou um monte de elementos visuais no personagem sem nenhum motivo textual por trás disso, com o único intuito de você chamar a atenção. Mas será que a coisa é tão simples assim? Obviamente que não. Essa abordagem de overdesign é encontrada em diversas franquias como Yu-Gi-Oh!, Digimon, filmes da Marvel e até em JRPGs. Então, se empresas com artistas altamente capacitados se utilizam desse overdesign, é porque algum motivo bom eles devem ter. Bora bater um papo nesse vídeo para tentar entender um pouco dessa abordagem no design de personagens e na arte de uma forma geral. Mas obviamente que antes você vai deixar aquele famoso triplo C, né? Comentar, curtir e compartilhar o vídeo. Dá essa forcinha aí pra gente, beleza? Agora bora começar. Eu creio que a principal desvantagem dessa abordagem é porque ela dificulta a compreensão do personagem por parte do público. Muitos podem pensar que um design cheio de elementos pode ser bom para criar algo que chame a atenção e que se torne memorável, ficando na cabeça das pessoas por um longo tempo. E de certa forma, um design mais carnavalesco, por assim dizer, realmente chama atenção. Mas chamar atenção é diferente de ser memorável. Quando você tem muitos elementos visuais socados em um mesmo lugar, o nosso cérebro começa a ignorar parte desses elementos, pois são firulas que não tem lá muita importância. Já quando você tem poucos elementos, mas que são muito icônicos e chamativos, a chance daquele design ficar marcado na sua cabeça é muito maior, já que são poucas coisas para você se concentrar, para você prestar atenção. Os livros e cursos de character design sempre nos ensinam que ao projetar um personagem, menos é mais. Manter as coisas simples em um design de personagem torna ele mais reconhecível e fácil de se entender. Inclusive, eu já ouvi uma frase que diz que se uma criança não é capaz de desenhar o seu personagem de memória, então ele não é um bom design. Eu não concordo totalmente com essa frase, mas ela parte de um pressuposto verdadeiro. Se o seu design foi simplificado a ponto de até uma criança conseguir desenhar ele de memória, então é porque ele teve sucesso em se tornar algo memorável. Além disso, o overdesign é o terror de qualquer animador 2D. Apenas imagine a gigantesca carga de trabalho extra que é você ter que desenhar frame a frame uma criatura altamente complexa. Essa dificuldade também existe em um mangá. Quanto mais complexo o personagem é se tratando de design, mais vai ser demorado desenhar ele. O Akira Toriyama mesmo não gostava de desenhar o céu por conta daquelas pintas pretas que ele tem e que demorava pra caramba pra terminar o desenho. Então será que o overdesign é uma coisa intrinsecamente ruim e deve sempre ser evitada? Olha, se nós estivéssemos falando apenas de design para coisas como o layout de um site, um menu de um jogo ou a quadrinização de um mangá, eu arriscaria dizer que sim. Mas como estamos falando da arte de personagens, a resposta é: depende. Uma coisa que é ruim em um contexto, em outro já não vai ser. Tudo vai depender do propósito que aquilo vai ter. A clareza no design de um personagem é muito importante, mas se em um determinado momento da história for necessária a representação de um personagem ou criatura que precise passar uma sensação de medo, estranheza, raridade ou imponência, a utilização de um overdesign pode ser excelente para conseguir passar isso. Se pegarmos os JRPGs como exemplo, existe um tropo muito comum nesse meio, aonde muitos chefes têm uma aparência com muito overdesign. Eles são criaturas cheias de detalhes, grandiosos, confusos e até abstratos. Eles são projetados para serem criaturas divinas ou demoníacas, um grandioso obstáculo na história que os heróis precisam enfrentar. Também existem certos gêneros de histórias que se beneficiam muito dessa abordagem de overdesign, como mundos com uma estética mais cyberpunk,
cyberpunk com inúmeros componentes eletrônicos e cibernéticos intrincados no corpo humano, ou até mesmo obras que brincam com o horror corporal, o corpo humano se distorcendo e se transformando em formas completamente bizarras e repulsivas. E outro motivo do overdesign aparecer em algumas obras é simplesmente porque cada artista ou franquia tem as suas próprias filosofias e tendências visuais, com alguns trabalhando especificamente em cima desse overdesign. Eu acho que um excelente exemplo que nós podemos usar é do Tetsuya Nomura, o character designer da franquia Final Fantasy e Kingdom Hearts. O cara criou alguns dos designs mais amados do mundo dos games, como Sora, Tifa, Cloud, Sephiroth, personagens que vivem no imaginário das pessoas. Mas pensa em um cara que adora um overdesign. Ele declaradamente tem uma obsessão em rechear de forma excessiva os seus personagens com acessórios como zippers e cintos. Olha só o design da Lulu do Final Fantasy X. A saia dela é praticamente toda feita de cintos, é muito bizarro. Ela até podia fazer um bico no elenco de Jojo. Segundo Nomura, esse é o gosto que ele tem e ele imprime isso nos seus personagens. Ele já ouviu muitas críticas de que são elementos desnecessários e inúteis, mas nas palavras dele, ele vai lutar ativamente contra as pessoas que lhe dizem para não fazer alguma coisa. O design ele é uma área mais objetiva, aonde as escolhas têm que ter algum propósito. Já a arte é subjetiva, tendo uma grande carga de expressão pessoal do artista. E esse overdesign de acessórios do Nomura é exatamente isso, é o seu lado artista se sobressaindo. Algumas pessoas vão achar horroroso, já outras vão achar algo estiloso e vão acabar gostando. Mas há de se citar que as suas excentricidades não chegam a prejudicar a narrativa das obras que ele trabalha. Na verdade, os seus personagens se encaixam muito bem para os mundos nos quais eles são projetados. Particularmente, eu acho que o overdesign puro e simples não é um problema, senão 90% dos designs de personagens em JRPGs iriam fracassar, e não é isso que acontece. Sem falar que você excluiria gêneros que se beneficiam dessa abordagem, como o steampunk, por exemplo. Então eu acho que dá para se brincar bastante com o overdesign até um ponto em que ele começa a deixar o personagem meio confuso, meio esquisito. Essa é a linha da qual você pode se aproximar, mas não dá para ultrapassar, a não ser que a sua intenção seja criar uma criatura muito confusa e abstrata. Mas pessoal, esse assunto é super subjetivo, portanto eu quero que vocês soltem o verbo aí nos comentários. Fala a sua teoria sobre esse assunto, as suas preferências, e fale das obras que você conhece e que tem esses elementos, beleza? E para finalizar, eu quero agradecer a quem já me apoia como membro. Tem um pessoal que já tá me apoiando há 4 meses direto, mesmo eu não tendo condição de dar nenhuma recompensa extravagante no momento. Então eu agradeço demais essa ajuda que vocês dão ao canal, simplesmente por gostarem do conteúdo que eu faço, beleza? Valeu de verdade. E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.